Meu nome completo é Ezio Giannino Librizzi, mas quando vim no Brasil, na Itália se usava o primeiro e o último nome para confeccionar o passaporte, porque era feito de plaqueta de aço, não tinha computador, era o primeiro e o último nome, então ficou Ezio Librizzi. Todos os meus documentos aqui no Brasil ficaram sendo Ezio Librizzi. De certa forma até gosto, porque já não poderia imaginar o James Giannino Bond, então eu prefiro Ezio Librizzi mais definitivo. Eu nasci e vivi na Itália até os 25 anos de idade. Lá me formei em engenharia mecânica e depois vim no Brasil. Vim no Brasil por amor, porque em 78 vim, conheci a mãe de duas das minhas 4 filhas. E aí, em 79 vim para ficar, e no 83 já nasceu a minha primeira filha, e a minha vida ficou irreversivelmente a ser vivida aqui no Brasil. E já tinha tido, em 83, um discreto sucesso aqui, na minha atividade comercial. Bom, Giannino na família. E os antigos, os meus clientes mais antigos, todo mundo me conhece como Giannino, inclusive na rua aqui em Bocaiúva, né? Só que clientes antigos foram se rarefazendo, foi diminuindo o número de clientes, porque mudaram de endereços, etc. Então, para muitos sou Ezio, para muitos sou Giannino, os amigos, e na maioria eu uso o sobrenome, que virou nome de guerra, Librizzi. Bom, primeiramente que eu estou nesse ramo há 41 anos. E quando comecei a trabalhar, gastronomia era um termo científico. Aquilo que se usa hoje como debaixo do chapéu de gastronomia é pura culinária. Antigamente era culinária, artes culinárias. Gastronomia era um termo claramente científico, não preciso aqui dizer o termo do nome, né? É só ver, né? Economia do intestino, economia da digestão, do intestino, do nosso aparato digestivo e tudo. Então, para mim, a gastronomia, então, significou a partir de 1979, ano em que comecei a trabalhar nesse negócio, ficou fundamental. Eu sempre me preocupei e ainda prestando fé no nome antigo e no significado antigo de gastronomia, eu me preocupo de 3 momentos. O apetite, quando a pessoa quer comer uma certa comida, o prazer em comer e uma boa digestão. Essa somatória dos 3 itens faz realmente a distinção entre uma boa cozinha, uma boa casa, um bom chefe e os demais. Porque de chefe de frigideira tem de montão, só basta ligar a televisão para ver. Chefe de frigideira faz muitas coisas erradas e faz parecer tudo bonito e tudo bom, mas não é de boa digestão, não é uma boa gastronomia. A gastronomia me escolheu. Meu tio tinha um restaurante desde 1960 ou 64 em Balneário Camboriú, e em 78 ele não precisava se aposentar. As filhas tinham seguido cada uma delas uma carreira diferente, é que nem as minhas, não está muito ligada ao ramo de restaurantes. De gastronomia tenho 2 que estão ligadas, mas de forma diferente, sempre de uma forma mais moderna, né? Diria, estão na gastronomia. E não estão com aquele sacrifício que nós, chefes de antigamente, estamos. E a gastronomia realmente me escolheu, porque meu tio me ofereceu essa oportunidade de vir para Camboriú, onde fui juntamente com a família de outro primo. Camboriú era uma cidade de muito movimento em poucos meses do ano, no verão, mas depois praticamente morria. Estou falando então de 79, quando cheguei definitivamente no Brasil. E eu e meu primo decidimos que o inverno era muito longo e tenebroso lá para se ficar só naquilo. Escolhemos uma cidade, Florianópolis. Mais tarde, quando a casa de Florianópolis ficou equivalente em faturamento, nós dividimos, porque era muito cansativo ficar fazendo um na contabilidade do outro, etc. E cada um ficou dono do seu próprio negócio. Essa é realmente, nua e cruamente, a origem da macarronada italiana em Florianópolis. A macarronada abriu em 25 de julho de 1979. Não. É o approach comercial com a gastronomia. Uma só
Uma é vegana e só se ocupa de comida vegana. Outra está há muito mais tempo no mercado, criou uma marca famosa em doces, é La Mia Dolce Vita, pasticceria, e não só quer saber do ramo dela, de doces, né? E tenho uma outra filha que me ajuda, Caterina, que me ajuda no dia a dia administrativo da macarronada, e outra filha que tem outro ramo completamente. Ela tem 2 academias, fiz a educação física e escolhi outra atividade. Mas quando eu digo de gastronomia moderna, é que elas, tanto a vegana não quer trabalhar, só quer encomendas. E a gastronomia da outra filha, da minha Dolce Vita, que é ela só quer o segmento top da linha de venda dela. Não faz coisas só para o cliente A, digamos, né? Não quer quantificar e multiplicar a produção, quer qualidade. Então, cada uma delas tem uma tendência diferente daquilo que teria um restaurante de portas abertas, ao qual eu estou acostumado, e com a necessidade de buscar diariamente os clientes. O cliente vai a ela, os clientes vão a elas. Eu sempre fui acostumado na gastronomia antiga em buscar os clientes, encantar os clientes. Primeiramente, quero dizer que desde 83, quando me acostumei quando me acostumei com a gastronomia, então depois de 4 anos sacrificado, que só usava as receitas dos meus parentes de Balneário Camboriú, eu mesmo criei vários pratos novos e que são, digamos, responsáveis por 50% da condução da casa. Não vou aqui elencá-los, porque agora já viraram clássicos e muito copiados, né? Mas quando você cria alguma coisa que você sente que cai no gosto da maioria, você se sente muito gratificado. Primeiro que faz aquilo que realmente tu gosta. Quando percebe que aquilo que gosta, os outros gostam também, está ótimo. Por exemplo, eu não gosto de alho. Acho que o alho nivela, até uso muito pouco, prefiro azeites temperados de alho, mas não muito alho. Mas não por isso eu sou crítico dos meus clientes que gostam muito de um prato que chamo filé com talharine e brócolis alho e óleo. Mas também tinha o filé do Moraes, famoso em São Paulo, que era justamente o filézão com brócolis alho e óleo em cima. Não significa que aquilo que eu não gosto não os respeito, mas dentro do possível eu gosto de cozinhar o que eu gosto. Sou de uma cidade pequena, com 2.500 habitantes, a 17 quilômetros de uma cidade mais ou menos do tamanho de Florianópolis, a 60 quilômetros de uma metrópole como Milano, né, que também é cosmopolita, tem todas as coisas bonitas do mundo que pode imaginar, e Milano tem, né, muito rica. E mesmo assim, as coisas do lugar, veja só, eu adorava a galinhada da minha avó e, sobretudo, o coelho em molho vermelho, em salmim, feito, curtido no vinho, etc., depois preparado com calma, etc. E minha avó comia com polenta e eu preferia com as massas frescas que minha avó fazia, colocar aquele molhinho de coelho e um pouquinho de coelho desfiado na massa, era o que eu adorava, me chama muita lembrança. Na casa da minha avó tinha um chaminé que era alto, digamos, a boca dele era 1,60 m, você podia entrar quase inteiro, né? Era realmente grande, tinha vários ganchos e ela gostava muito de cozinhar ali. Ao lado tinha um fogão a lenha, com uma chapa grossa, e ali tinha várias panelas fervendo. E eu falei na galinhada, e Cosmó poderia falar de muitas outras coisas. Por exemplo, uma simples massa bem feita, com uma manteiga bom e um queijo parmesão, um queijo de primeira linha, de qualidade, porque basta poucas gramas de queijo ruim para estragar uma massa boa, por exemplo. O que me traz é muita felicidade, são os pequenos prazeres da vida. Comer uma coisa boa. Agora, um detalhe que acabei de me lembrar. Tem coisa que hoje em dia a grande indústria nos
nos aproximou a determinadas coisas, porque usa os retalhos da grande indústria para fazê-las e vulgarizar um produto. Por exemplo, na Itália, lasanha era só no domingo, porque as mulheres deviam ter muito tempo para preparar a lasanha, o molho de lasanha, esticar a massa, cortá-la, etc. Porque para fazer um fettuccine, faz a folha da massa e rola, ele faz o fettuccine, por exemplo, ou o talharine, está cortado mais fino. Mas a lasanha sempre era mais demorada, é uma operação mais demorada, tem muito mais preparação. E a grande indústria aqui no Brasil vulgarizou um pouquinho a lasanha, e parece que as pessoas não entendem mais o que é uma lasanha muito boa, por causa disto, né? Mas a lasanha era o prato do domingo, e o macarrão o prato de todo dia, macarrão ao sugo, o macarrão só na manteiga, era o prato de todo dia. A carne não era todo dia. A carne da lasanha é moída, então era mais barata do que a carne de primeira linha, né? Bife comia muito pouco na minha família antigamente, como eu disse, na casa da minha avó, pelo menos. Eu comi, por incrível que pareça, muito bacalhau, porque bacalhau não precisava de geladeira, né? Comia muita anguia, porque eu sou da região dos lagos, e as anguias subiam nos rios e os riachos que se conjuntavam com os lagos, que depois ia para o rio, que depois ia para o mar. As anguias faziam o percurso contrário. Tinha época que eu não aguentava mais de anguia, e ainda hoje não gosto de bacalhau por causa que comi demais. Era a minha avó, ela tinha 2 filhos que moravam no Brasil e 2 filhas que moravam na Itália. Então, minha tia e minha mãe, junto com minha avó, faziam as comidas. E lá sentava minha avó na mesa enorme ali. Ele tinha um cabo de vassoura na mão, porque quando os netos dele faziam alguma coisa, era tá, tá, tá. Não podia errar. Um detalhe, minha avó nunca sentava na mesa, só depois. Porque lá na Itália se come mesmo, claro, vamos deixar as entradas, que era raro. Mas, enfim, primeiro piatto, segundo piatto. Por exemplo, aquilo que é arroz e feijão seria um riso e fagioli, seria para encher o... Isso, para ficar satisfeito. E depois tinha as carnes como segundo piatto. Até o prato à brasileira poderia ser dividido então assim, né? Mas nós tínhamos sempre uma massa, ou uma sopa, e depois ou um arroz, riso, né? Riso e fagioli, riso e bise, na nossa região se chamava riso e ervilha, riso e bise e molho de tomate. E depois vinha uma carne, salada com ovos, os peixes, como eu falei, que sou da região dos lagos, né? Nós fazemos comida em casa sempre. Fazemos os risotos. Sobre os risotos também queria me manifestar. O risoto, você vê que no Brasil tudo tem moda. Tem moda a sobremesa, tem moda os vinhos que se tomavam antigamente, que todo mundo achava que estava na moda, por exemplo, quando dependia tudo de publicidade e de moda. Tem moda tem modismo, inclusive na comida. Por exemplo, hoje, todo mundo, se o arroz, o risoto, fosse tão importante como era a massa para os italianos, teria sido conhecido antes, né? Mas veio assim como uma moda a partir da segunda metade dos anos 90, né? Como grande moda, risoterias, etc. Mas, na verdade, risoto era outro prato que não se comia um arroz de maneira simples. Em lugar que cozido, com muita água, como se fosse um macarrão escorrido, e dá-lhe o molho ideais, né? Assim que se comia na Itália. Tanto quente, como frio no verão, com ervilha, aditivo de peixes, ovos, verdurinhas, o risoto, o arroz, o riso campagnolo, né? Frio para o verão. Mas, enfim, o risoto veio depois, né? Como vieram depois muitos modismos. Por exemplo, eu comi uma burrata, acho que em 25 anos na Itália. Se vou lá, eu acho que vou me lembrar, conheço pessoas que de vez em quando comer. Burrata aqui agora é moda. Burrata e burrice para mim não tem muita diferença, porque é o seguinte, é muito engordante. E não é tão saborosa quanto uma boa mussarela, que é o invólucro que recolhe a burrata. O cara pode dizer que é muito gostoso, mas até um certo ponto.
porque é uma coisa muito dispensável, mas só para eu quero mostrar como a gastronomia é vítima de modismos. A sobremesa é o exemplo mais claro dos modismos, mas os pratos, assim como nós os conhecemos, assim como entra na sociedade, são moda. Por exemplo, agora já teve a moda do sushi, agora é a moda do hambúrguer, assim, é modismo, né? Entendeu? É isso que quero reforçar. Aqui na gastronomia tem muito modismo. Não tenho nada contra em você viver o momento dos modismos, mas tente diversificar o mais possível. Não é porque somos vítimas do modismo, mas é pela maneira como é preparado, porque fazemos um caldo excepcionalmente bom para se fazer um risoto simples, a milanesa. Risoto milanesa é risoto sem nada dentro, só com bons manteigas e um caldo maravilhoso, que tem que ser de carnes mistas entre frango e carne vermelha, e depois, às vezes, o milanesa só esqueci aquele coisa amarelo aí, o açafrão, zaferano, só com zaferano. E o zaferano tem que ser de muito boa qualidade, certo? Outro prato afetivo que tenho muito claro também, que nós estamos repetindo muito ultimamente, é a porchetta. Nós fazemos sempre que recebemos visita, mas é um prato mais de inverno, a porchetta nós fazemos magnificadamente. E finalizamos a moda brasileira, mesmo depois saindo do forno, a gente pururuca ela por cima, para poder comer a casca, porque na Itália se corta aquela casca e praticamente não se come. A porchetta é mais para sanduíche, é fria e é para sanduíche, mas nós a usamos quente. Eu gosto de fazer então muito disso, porchetta, faço muito filé ao Wellington, tá? Eu procuro não fazer os mesmos pratos que faço no restaurante, que já treinei milhares de vezes, mas fazer coisas novas e que até gostaria de colocar no restaurante, e os risotos estão. Mas o importante é que seja feito com muito carinho, seguindo as regras e muito afeto. Quando digo seguindo as regras, é o seguinte: muitas vezes você chega na frente de algumas lojas que te apresentam ali, pode escolher 5 ingredientes para botar junto no teu molho de macarrão. Aí pega isso, pega aquilo, pega aquele outro, tudo junto. Não. Primeiro vai a manteiga. Os molhos da minha avó eram tudo à base de manteiga, porque nós somos do norte da Itália. Meu pai não gostava, porque gostava do molho à base de azeite, porque ele era do sul da Itália. Só para ver a diferença. Mas eu comia as duas coisas e gostava de ambas. Enfim, o cara bota ali, bota isso, bota aquilo, mas tu tem que botar primeiro uma coisa, depois você vai o alho primeiro, deixar sofrigir o alho, depois botar o louro, depois botar um pouquinho da cebola, depois botar o tomate ou as carnes, aquilo que for, se vai a carne antes do tomate. E cada ingrediente tem que ter o seu tempo de cocção. Agora, muitas vezes tu vai nos lugares dito gastronômicos e o cara bota tudo assim para te fazer rapidamente na frente e te apresenta um prato de 5, 10 minutos de frigideira. Graças a Deus que todos os restaurantes, não estou com isso falando mal dos meus concorrentes, porque nós sabemos que todos os restaurantes têm uma coisa que chama mise en place, mise en place. Você, por exemplo, prepara o seu caldo de carne gostoso antes. Você prepara o molho básico de tomate antes, cru, sem só o próprio tomate bem elaborado, já com pouca água, etc. Você faz os vários elaborados e quando chega o pedido do cliente, você coloca as coisas que teriam custado 40 minutos, 50 minutos de preparo, né? Então, os bons restaurantes podem se finalizar em pouco tempo, mas quando você faz em casa, já que a tua pergunta era casa, você tem que preparar tudo etapa por etapa. E que é bem diferente de colocar tudo junto na mesma frigideira e te apresentar como um prato bom. Eu desafio o cara que gosta mesmo de comer, que vai num desses lugares e depois diga, realmente gostei. Se ele tiver um mínimo de discernimento de comparar com até um molho pronto, feito para... Tanto é verdade que está mudando até a forma de se apresentar comercialmente, porque na medida em que as pessoas têm mais acesso e praticam mais a qualidade, também contestam determinados produtos que ele era apresentado, né? No shopping é muito comum isso.
O protótipo sempre tem que fazer no máximo em 2 pessoas, depois pode espalhar a sua ideia como tu quiser, certo? Agora, num restaurante como o meu, tem que ter o chefe de partida, porque você tem que tem que controlar tudo, porque você tem a pessoa que fica na chapa, a pessoa que fica no forno, senão as coisas passam do tempo, né? As pessoas que cuidam da massa também, para não passar do pé, porque não falte, senão vai estar pronto. Demorou para fazer o filé, aí descobre que está faltando a massa e o filé passa do ponto, não pode, né? Então tem que ser todo o chefe de partida, de cozinha, é importante para que o processo seja correto. Que um bom prato, né, que demora 7 horas e meia, você não pode imaginar de fazer pedido a pedido, né? Então você tem que ter alguns insumos, alguns elaborados, tipo o molho bolonhesa, você tem que fazer uma certa quantidade, não pode ser individual, certo? E depois o acabamento final. Então, quando numa cozinha que é bem orientada, que tem um bom movimento, a coisa flui muito mais rápida e as coisas podem até estar, de certa forma, um pouco adiantadas. Num restaurante que tem um movimento específico, tipo bonito é os restaurantes que fazem um menu degustação e que todo mundo começa na mesma hora, que eu venho preconizando desde 1990, esse momento, espero que aconteça no Brasil, que eu me lembro perfeitamente, quando eu ainda morava lá, também até 79, você tinha horário para iniciar a refeição e horário para terminar. Porque senão, imagina, quando vim aqui, a coisa mais estranha que eu encontrava era a pessoa iniciando a comer, outras pessoas já fumando cigarro, aquela rotatividade, sabe? Mas é uma coisa típica. Agora, na verdade, os bons restaurantes têm uma sala de espera e uma sala de chá e café, e para fumar, e para... tinha, né, para fumar, e para tomar o conhaque, etc., à parte. E a sala de refeição, que tinha um horário perfeito. Você marcava o seu horário, por exemplo, do meio-dia, 1h30. Depois entrava outro da 1h30 até às 3, depois outro das 3 até às 4h30. E dava aquelas 3 rotações. E todo mundo vivia na mesma corrida, e o menu degustação então saía igual para todo mundo. Aí você vê aquelas bonitas fotografias do chefe, que aqui parece que só vê nos eventos, que prepara todos os pratos com cuidado e da mesma forma. Mas na rotatividade, você não tem como se colocar dessa forma. Outra coisa que encontrei aqui, desde o início, é que o brasileiro frequentava muito mais vezes os restaurantes do que a média do que os europeus. Posso testemunhar isso, em particular naquela época. Só que o preço final é importante, então você não pode ficar... porque na Europa sempre existia assim, tipo pizzaria, tábua calda, mesas quentes, né? Onde você tinha realmente o foco do gasto pequeno, né? E depois tinha os bons restaurantes. Então, você não pode imaginar, eu recebia clientes de tudo quanto é tipo aqui, né? Então você tinha a obrigação de pensar no bolso do cliente. Então eu nunca coloquei, né, a obrigatoriedade do couvert, nem de outros gastos. Ou seja, o couvert, ainda mais, o couvert iria, em geral, me prejudicar, porque eu quero que o sujeito chegue na massa e ache ela maravilhosa. Para chegar e achar ela maravilhosa, só com um apetite bom, né? Gastronomia é uma coisa tão delicada. Vou dizer para você que é uma mulher jovem. Não pode ser gastronomia para todas as mulheres. Tem gastronomia para mulher na TPM, pós-TPM, na menopausa, grávidas, enfim. Tem gastronomia, é para cada pessoa, não é de 8 a 80 anos. Cada faixa etária tem gastronomia. E eu aqui encontrei, dentro daquele outro argumento da multiplicidade de tipo de clientes, que nunca podia desprezar nenhum tipo de cliente, o meu prato sempre foi um prato para surfista. O cara chega aqui, comia, dizia, pô, era melhor se eu fosse na churrascaria,
que comia até não poder mais. Faltou comida, né? Então, meu prato sempre foi abundante. E hoje em dia muitos casais dividem no prato, que seria individual. Mas é assim, eu nasci, a casa nasceu assim, não posso reverter esse fato. Gastronomia, tá gravando? Foi o que fez aquele restaurante de Veneza com aquela condessa russa ou rumena que chegou, ela estava anêmica e o cara deu carpaccio para ela. Tem dois em Nova York, um em Veneza, um em Firenze, um em Roma, me esqueci como é que é, daqui a pouco vou me lembrar. Mas enfim, isso é que é gastronomia. O sujeito dizer, estou com esse problema, então eu te faço um prato bom para ti. Gastronomia é aquele que fizeram com a rainha Margherita, filha do rei da Albânia, que atravessou o mar, chegou em Bari, ela chegou tão disposta e o cara se viu assim, o cozinheiro, não quero alguma coisa leve. Ele fez a pizza Margherita, que era só um molhinho de tomate bem cozido, uma mussarelinha e o basílico verde. E essas são as coisas que você pode entender por gastronomia. Ad hoc, a pedido, eu queria um negócio que não me fizesse mal. Hoje estou assim, tá? Pode ser um risotino. Entendeu? Depende de cada um. A comida com afeto também caminha com as necessidades. Eu tenho 4 filhas. Uma delas é casada, a outra já tem um namoro fixo, né? Então, às vezes, tem bastante gente em casa, mas a comida com afeto é aquilo que tu faz com as exigências da tua família. Com as necessidades, pode ser até uma necessidade momentânea. Por exemplo, a vegana nunca comerá a minha comida, mas as outras, quer dizer, nunca comeria uma comida que não seja vegana. Mas você pode fazer uma berinjela parmegiana com um queijo que seja vegano e que ela aceite, né? O importante é você cozinhar com afeto. E dentro das necessidades, as necessidades mudam. As pessoas às vezes também, às vezes nem tanto. Às vezes precisa de sabores fortes, às vezes de sabores suaves. Você tem que entender o momento. Isso que é a gastronomia familiar, dentro da família. Todo mundo chega num consenso do que é bom. Hoje eu vou fazer aquilo. Nesse período da minha vida, continuamos aos domingos no almoço a ter essa possibilidade. Eu não venho trabalhar no domingo no almoço, porque eu tenho uma clientela bastante grande, mesmo na pandemia. Aliás, agora na pandemia eu tenho muita equipe que se sobrepõe à necessidade de eu estar aqui. Jamais se pode desenvolver um prato novo na hora do movimento, né? Então, ele não tinha função, né? Eu já teria comprado antes do movimento bons produtos, ter colocado boa receita, que eram repetidores das receitas sem estrelismo de chefe, então eu realmente posso me dar o luxo de estar ausente. E estou ausente também, o cliente presente, parece que com o proprietário presente, o cliente sempre tem mais reclamações. Então, eu poderia sempre ter algumas, não sei se é bonito isso, pode até cortar, mas é o seguinte, quando você tem um fluxo suficientemente grande, você se submergir nessa hora, mas eu poderia simplesmente estar ali atrás e alguém dizer, não, ele está no outro restaurante, pronto. Né? Na verdade, estou em casa. E no outro restaurante vão dizer a mesma coisa. Não vai dizer que eu estou em casa, mas eu estou em casa fazendo comida para as minhas filhas. Não conta para ninguém. Esse meu tio que veio para cá em 64, ele vendeu uma tecelagem com 500 funcionários em Jundiaí. Ele tinha tido problemas cardíacos violentos. Ele veio para Balneário Camboriú, porque tinha outro connacional deles ali que disse, aqui é maravilhoso, o clima é bom, não pega vento sul, sei lá. Balneário Camboriú é favorecido climaticamente, né? E ele foi para lá, foi uma sorte grande deles, né? Porque investiu em coisas que depois se tornaram caríssimas, né? Mas ele entrou lá, ele foi para lá, para Balneário, para descansar. E quando chegou lá, ele começou a fazer alguns conhecidos, né? E ele era convidado a comer a comida deles. O que é a comida da turma que frequentava?
Quem vinha do vale era alemão, então tinha Eisbein, chucrutes, linguiças, língua com ervilha, comida alemã. Os outros tinham a feijoada, outros tinham churrasco, e ele retribuía convidando na casa dele. Ele fazia a massa e a mulher dele fazia o molho. Aí a coisa ficou tão boa que os amigos encontravam. Bruno, quando é que vamos comer de novo aquela macarronada italiana? Quando o Balneário Camboriú cresceu, ele resolveu abrir na sala dele fazer a macarronada italiana que todo mundo pedia, o nome era pedido, sabe? E o negócio não era nem macarronada, como ele passava 6 meses na Itália, ele voltava com o baú cheio de arazzi, que são aqueles quadros de tecido até com fio de ouro, você pendurava ali, vendia um macarrão, um quadro, na salinha. Aí depois o balneário foi crescendo, ele foi crescendo junto. Às vezes as vocações chegam como na consequência. E ele só tinha basicamente 3 pratos. Os macarrões, os talharines com alguns molhos, a lasanha só ao domingo e o cannelloni só ao domingo. Só isso fazia. Aí tinha muita gente daqui, porque escolhemos Florianópolis, quando abrimos a macarronada. Tinha muita gente de Florianópolis que ia para Balneário só para comer. Uma das queixas do meu primo, tu me tirou na parte do movimento. Mas agora estamos crescendo. Mas aí Balneário crescia. Curitiba tinha um afluxo de gente maior do que próprio Florianópolis. E Florianópolis cresceu. Aí, a um certo ponto, encontramos um mínimo comum denominador, não valia mais a pena mesmo ficar se policiando um na outra. Em 25 de julho de 1979, abri numa casa que é a esquina onde está o Blue Tree, exatamente onde está o Blue Tree. E em julho de 83, exatamente 17 de julho de 83, abrimos aqui onde estamos agora, na Beira-Mar, nesse endereço. Em 85, abrimos no shopping Itaguaçu. Itaguaçu ficamos até 2002. Em 90, pensando em sair do Itaguaçu, mas mesmo assim fiquei mais 12 anos no Itaguaçu, abrimos na Avenida Central do Cobrasol. Mas já tivemos na Praia Brava, sim, onde agora é Le Barbarão, a propriedade tinha macarronada italiana, chamada Leone, e a propriedade também. Em Canasvieiras, na época do auge dos argentinos, do auge de Canasvieiras, cheguei a ter 2 casas, e no Jurerê também, 2 casas. Uma era onde agora é o shopping, no Calçadão, outra era longe, onde era o clube Jurerê, né? Só para você ver, tivemos muito caminho e várias filiais, né, nesse período todo. Tivemos também na Lagoa, entramos lá na Lagoa num momento que o primeiro ano foi fenomenal, depois foi caindo na mesma proporção, que o caos tomou conta da rua, do trânsito, que aquela região ficou... Não perdeu só a macarronada, aquela região das rendeiras, perdeu outros restaurantes bons. É que como a sobremesa, como os pratos, os endereços e os recantos seguem modismo. Por exemplo, agora temos Coqueiros, né? Temos Santo Antônio, temos o Ribeirão da Ilha, temos várias regiões gastronômicas, né, em Florianópolis. E outras tantas que podem vir a surgir. Porque a união, né, faz a força. Uma andorinha só não faz verão. Não adianta você se colocar como era eu só naquela praia lá, Praia Brava. Se tivesse tido mais opções, de repente, eu saí da Praia Brava, entrei em 93, saí em 99, da Praia Brava, de Florianópolis. Por quê? Porque era difícil. Já na Lagoa, cheguei no ápice da Lagoa, depois fui acompanhando a queda dela, da Avenida das Rendeiras, né? E a Lagoa virou um centro mais de lazer, de passeio, e a gastronomia fui se separando do centrinho e da rendeira, fui para a costa e fui para o canal, por exemplo, né? Aí você vê muitos exemplos de deslocamento da gastronomia. A gastronomia é feita de modismo e caminha também, né?
Não digo que não tenham que ter recantos maravilhosos, tipo Toca das Caranhas, está num lugar muito favorecido pela natureza. Mesmo antes do canal ficar tanto importante, ela já era uma referência, né, por exemplo. O Fedoca já teve que sair do centrinho para ir no canal, porque o canal absorveu toda aquela clientela que antes era das rendeiras, né, e do centrinho da lagoa. E o centrinho da lagoa ficou dedicado mais à diversão, porque tem comida com diversão. Quando a diversão fica mais importante do que a comida, e o bolso, o tipo do cliente muda, né? Aí você é obrigado a ter essa movimentação. As exigências daquela época eram muito simples. Hoje em dia, que para abrir um restaurante precisa um investimento muito grande. É um dos motivos pelos quais, quando me procura para franquia, eu teria muito prazer em conceder franquia em vários lugares. Porém, quando se depara com o volume de investimento para ter um resultado de restaurante, hoje em dia tem fornos que custam caríssimo, você sabe, né? Montar uma cozinha eficiente. Quanto menor a cozinha, mais eficiente tem que ser, o equipamento, e mesmo você tendo uma central de produção de elaborados e de mise en place, você acaba tendo precisa de espaço. Num restaurante que nem o meu aqui, 60% de serviços e 40% é de clientes. Hoje em dia, com o distanciamento necessário, se você divide um metro quadrado para cada cliente, considerando 2 metros quadrados, eu tenho muito mais serviços e corredores do que acho que estamos na faixa dos 75% serviços e corredores e 25% de ocupação de cliente sentado, em pandemia. Mas normal é 40%, e num restaurante que tenha que ter eficiência e estrutura. E 60% é serviço, incluindo vestiário, banheiro, etc. E eu pude medir isso quando entrou a pandemia. Minha filha dizia: pai, tu tens 67 anos. Não, 66, desculpa. Não cheguei no 60. Tu tens 66 anos, fiz em janeiro, 9 de janeiro de 2020, fiz 66 anos. Tu tem que se preservar, etc. Mas a macarronada da minha vida não pude falhar, não pude faltar um dia. Tive que afastar 3 funcionários que estavam acima de 60 anos. Na verdade foram 5 funcionários acima de 60 anos. Né? Mas eu nunca pude me afastar. E quando as minhas filhas me cobravam nisso, meu Deus, não pode fazer isso. É a minha vida, cara. Foi a minha vida laborativa. É difícil, não precisa de ordem presidencial nem de cuidado. E outra coisa, eu com o distanciamento da sucessão, né, no negócio, eu tive que sim assumir a coisa. Eu preciso de um comandante. Eu tenho 46 funcionários aqui, 22 no Cobrasol e 24 na minha central de produção, que agora é Pastifício Librizzi, desde novembro de 2019, certo? É uma outra unidade, chama Pastifício Librizzi, onde fazemos, além dos insumos para macarronada, nós fazemos também pratos congelados, que foram muito úteis essa venda durante a pandemia, e massas frescas e secas, e pães. E pratos congelados, como eu disse, né, que, graças a Deus, ajudou a pandemia. Então, eu ali pude medir que não podia simplesmente virar as costas para aquela que foi minha vida e para poder fazer com que as famílias dos meus dependentes não perdessem o arrimo, né, a possibilidade de continuar existindo. Nós ficamos quase 1 mês e meio sem clientes na mesa, presenciais. O delivery cresceu bastante, 300%, acho que estabilizou pouco acima de 200% depois da volta dos clientes, mas os clientes ainda estão na faixa dos 50%, a volta de cliente presencial, pelo distanciamento e pelo medo dos próprios clientes, porque
cliente de gastronomia é diferente de cliente de bar. Cliente de gastronomia tem um outro poder aquisitivo e outro foco. Que o foco não é a diversão em si só, embora acho que a melhor diversão é, e a melhor frase que daqui a pouco tu vai perguntar é mete o sacarolha. Mete o sacarolha, toma aquele bom vinho, né? E faz aquela boa refeição, certo? Entende? Só que pode fazer isso em casa, né? Com a família, né? Quando em outros países até com a família, alguns mesmo se negaram de poder fazer com a própria família para autopreservação. Tive muito cuidado com as minhas netas, não nas vi por um período bastante grande. Depois a situação melhorou, agora voltou a piorar, paciência. Ainda não vejo mais de um mês, justamente quando... 3 semanas, quando a situação voltou a piorar, né? Depois do feriado do dia 12 de outubro, a situação aqui piorou. E acho que é mais ou menos desde essa data que não as vejo, aquele feriado. É que nós não podemos simplesmente, depois vamos fazer uma reunião. Se o prato tem que ir assim para o cliente, uma cozinha, não é muito diferente do que uma batalha. Você não pode esperar que o cara raciocine ou faça, você tem que mandá-lo fazer. Se você vê que um cliente levanta a mão e você vê 2 garçons conversando entre si, você tem que intervir. Aí o cliente depois acha, mas como... Enfim, muitas vezes eu levo a fama do Rosa, mas é que eu tinha até um gerente muito bom, que também está em casa por causa da pandemia, por causa da idade dele. Ele é 1 ano mais velho do que eu, né? E o gerente da Macaronata também era 2 anos mais velho do que eu, e agora ele decidiu ficar em casa, já temos nova gerência, etc e tal. Mas aqui, por exemplo, ele ia, eu chamo atenção neles para eles ir. Essa é a minha postura, esse é o meu ensinamento, e se não está dentro das normas, daquilo que os clientes acham correto, polido, lamento, mas não consigo fazer isso. Para quem quer empreender no segmento, são tempos difíceis, né? Porque hoje em dia temos mais um modismo. As pessoas não comem comida. As pessoas comem apps. Não vou fazer nomes, mas o mais famoso você sabe qual é que é. É o iFood. Então diz, vou comer iFood. Hoje à noite que tu come iFood. Eles pensam, e entra no iFood. E realmente é um grande motor de venda. Só que é o seguinte, ele generaliza e joga para baixo. Então, assim, é um momento difícil. Temos concorrência de dark cuisine, que foi uma coisa que o iFood trouxe de ruim para o mercado, porque dark cuisine nunca sabe de onde vem o produto, né? Tu compra um sanduíche, parece bom na fotografia, etc e tal, compra e manda entregar, depois diga, qualquer coisa não compro mais. Mas um restaurante que nem o nosso, ele tem que encantar o cliente. Eu tenho certeza que a minha casa é a minha atividade, a macarronada aqui, tem os 3 B, que sempre se almejaram em qualquer época. É bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. E tem naquela parte da gastronomia que eu te falei. Se preocupe com a digestão do seu cliente, que o seu cliente não será a vida toda um surfista. A frase que me representa tem a ver com essa magnífica adega que está aqui atrás. Tenho 11 mil garrafas todo guardadas já, porque até importamos nosso vinho. Mete o sacarolha. Eu não consigo encontrar uma boa gastronomia sem um bom vinho. Posso falar outra coisa sobre acompanhamento e gastronomia? Eu acho um absurdo. O cara pode tomar suco em qualquer momento do dia, mas suco não é gastronômico. Não é uma bebida para se comer junto com pratos. Suco é para você fazer um lanche, é para você tomar sozinho em determinados momentos, é um nutrimento. Agora, durante a refeição, você pode tomar uma bebida mais gastronômica, não precisa, senão pode ser a simples água ou algum outro refrigerante mais tônico, mais ácidos, etc. Mas eu vejo aquele que se esforçam de colocar o suco como um panegírico, não é gastronômico, eu acho. A minha lição. Água é mais gastronômico do que suco, na hora da refeição. Agora, meia hora depois, 1 hora antes, 2 horas depois, um suco no lugar de uma água, vai bem. E eles fazem o contrário, tomam açúcar, depois fazem com a garrafinha de água o tempo inteiro. Façam o contrário.
gastronomicamente falando.